Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo a mais um episódio de A Mesa, aquele bate-papo importante que a gente sempre tem sobre ministérios, sobre a cultura do reino de Deus, a palavra do Senhor, como desenvolver a nossa chamada de maneira excelente, com o objetivo de fazer crescer o reino de Deus na terra, trazendo valor e conteúdo para você que tem chamado. Se você se interessa pelos assuntos do ministério, compartilhe esse canal com alguém mais. Não esquece de se inscrever, de acionar o sininho da notificação, porque a gente está aqui para atender você e fazer você produzir o melhor para o reino de Deus. No episódio de hoje, a gente quer bater um papo sobre implantação e desenvolvimento de igreja. Aliás, o reino de Deus se propaga através da igreja. A igreja é o organismo que Deus estabeleceu na terra para cumprir sua vontade, para trazer a sua voz, para espalhar as boas novas. E onde quer que a igreja chega, ela cria um impacto, ela provoca transformações. Bill Hybels disse que a igreja é a esperança para um mundo perdido. Eu acredito que onde se implanta uma igreja, uma luz se acende, um farol é aceso para que as pessoas tenham uma referência. E você, acredita no potencial de uma igreja? Quais são os desafios de implantar uma igreja bíblica, relevante, comprometida com a palavra, acolhedora, que discipula, envia, evangeliza e treina as pessoas para o reino de Deus? Congregar pessoas diferentes e todos esses desafios que pastores e pastoras por todo o mundo enfrentam, quer no Brasil, em países onde o evangelho é permitido, em outros onde o evangelho não é permitido. Se você quer aprender mais sobre implantação de igreja e desenvolvimento de ministério, fica com a gente que o nosso bate-papo de hoje promete. Bom, para me ajudar nessa conversa de hoje e também compartilhar com você, eu conto com duas pessoas que trabalham ao meu lado há muitos anos. A primeira delas é a pastora Aurilene. E aí, pastora, tudo bem? Bispo, que alegria Bom, aqui contigo. Bom estar com você aqui também. Tenho certeza que nós vamos ter um tempo muito precioso. Pastora Aurilene, ela é a pastora da Igreja Cristã Mundial Mogi das Cruzes, uma das nossas igrejas aqui, trabalha conosco há muitos anos no cuidado da Igreja do Senhor. Também comigo aqui hoje, pastor Rafael França, tudo bem? Graças a Deus, bispão, tudo bem? Caminhando. Seja bem-vindo. Obrigado. Deus o abençoe. Pastor Amém. Rafael é pastor da nossa igreja, né, Cristã Mundial, lá no Jardim Boa Vista também, trabalha lá conosco, implantando o reino e desenvolvendo o ministério. Para começar, gente, como é que é ser pastor? Vamos lá, Rafael, para você. Ser pastor é um grande prazer, um grande desafio. Ser pastor é aprender a cada dia. Ser pastor é uma honra que o Senhor nos dá, um privilégio. Boa. E aí, pastora, o que é ser uma pastora? Vamos lá, na sua vida. Conduzir um rebanho, né? Guiar, direcionar. A gente sempre aprendeu contigo que a palavra saía do altar. E quando eu pude entender que o pastoreio, ele vai muito além do individual, mas é esse rebanho que é apacentado a cada dia. Isso transbordou meu coração, e eu falo isso porque quando a gente pensa de um a um, a tarefa parece ser muito árdua. E quando a gente pensa num rebanho, a gente vê que é o próprio Espírito que conduz. Então, ser pastor é uma alegria, é uma paixão, e hoje muito mais leve que o começo. Tá, vamos lá. Vocês colocaram a parte romântica, bacana do chamado. Ai, ser pastor é maravilhoso, ser pastor é joia, que é a coisa mais privilégio que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Amém. Vamos lá. O que é ser pastor no dia a dia, a tarefa? A primeira tarefa do dia, a última tarefa do dia. O que vocês têm para dizer aqui para quem está acompanhando a gente agora? O que é estabelecer, implantar e desenvolver uma igreja? Como é que a gente começa o dia na implantação e desenvolvimento de uma igreja, pastora? Orando. Orando, o que nos sustenta é a oração. Então, quantas vezes nós chegamos cansados, arrebentados. Hoje foi um dia desses. Acordei cansadíssima. Mas o que você faz? Você dobra o joelho, você ora e aquele renovo vem. Você fala, pronto para outra, vamos. Então, vamos lá. Antes de gravar vídeo, antes de arrumar o cabelo para ir para o púlpito, todo lá,
Antes de preparar o sermão, oração. Oração. A igreja nasce debaixo de um espírito de oração e ela é completamente dependente da oração. Da oração. Bispo, eu sou muito suspeita de falar da sua pessoa. Fica até difícil, porque parece que a gente está aqui, né, tentando fazer média, e não tem média entre a gente, você sabe disso. Mas, para mim, foi muito importante a referência que a gente sempre teve. Que é um fato bem duro que aconteceu. Anos atrás, gente, o bispo do nada chega e fala assim, a partir de hoje, das 8 às 9, todo mundo que trabalha aqui vai ter que orar nesse lugar. Eu com a Luísa pequena, tinha acabado de vir para o Ministério Integral, que alguém me fala, você vai ter mais tempo com a sua filha, você vai ter mais tempo para cuidar da sua casa. Essa aí foi a primeira. Olha como alguém chama você para um trabalho, gente, falando que você vai ter mais tempo. E aí chega e diz, das 8 às 9, todo mundo aqui orando. Naquela hora, passou um filme falando, eu vou ter mais tempo ou menos tempo, e naquela hora o Espírito Santo falou, você não vai discutir, você vai obedecer. A disciplina daquilo trouxe a disciplina da minha vida. Ninguém precisa me falar que eu preciso orar. Ninguém precisa me pedir, você vai orar, porque aquilo já está dentro. E quantas vezes a gente chegou aqui e te viu como? Orando. Então, eu acredito que nesse desafio de desenvolver a igreja, a gente vai desenvolver discípulos muito mais por aquilo que eles veem. O exemplo, que a gente fala. tem um livro do Hernandes Dias Lopes, Rafael, que é Aprendendo a Orar com Quem Ora, né? Porque às vezes a gente quer aprender a orar com quem não ora, né? Ou seja, tem muita teoria de oração, né? E a oração é uma prática diária. Rafael, o desafio de congregar, vamos lá, a agenda, de concordar a agenda do pastor com uma agenda de oração. Se o pastor bobear, ele não ora? Com certeza. Com certeza. Tem dia que se a gente descuida, o pessoal não imagina isso, mas se descuidar, naquele dia não ora. Se o pastor não vigiar, ele se torna um administrador, e somente. Ele tem que ser também um administrador, ele tem que cuidar das coisas do reino com zelo, com sabedoria, mas a rotina, a agenda do dia a dia, atender pessoas, cuidar da estrutura da igreja, se o pastor bobear, ele não tem uma vida de relacionamento com Deus, que é a oração. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz assim, se nós vivemos, nós andamos. Se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Uau! E aí nós entendemos que é uma vida de relacionamento e é um cuidado, é um zelo, é diariamente. Então talvez tinha gente que começou a assistir esse podcast que falou assim, eu vou anotar 7 dicas e princípios e passos para que eu possa implantar e desenvolver uma igreja. E aí vocês vêm aqui, a nossa primeira tarefa é falar sobre oração. Eu acho que é o próprio Espírito Santo guiando isso em nosso meio, não é verdade? Com certeza. É o próprio Espírito Santo que vai ajustando isso em nosso meio. Eu escrevi esses dias, eu fiz uma postagem esses dias sobre a agenda de Lutero, que é um tema bem interessante. Ficou registrado, né, na história do pessoal que fez a biografia de Lutero, que os dias em que ele tinha a agenda mais apertada em tarefas, era o dia que ele tinha mais tempo de oração. Ele invertia a mão, né, de muita gente, que a gente fala assim, hoje eu não tive tempo de orar. Porque eu estava com a agenda muito complexa. E na biografia de Lutero diz que os dias em que ele tinha mais agenda, ele reservava mais horas para orar. E é um contrassenso quando alguém perguntava para ele, mas e aí, o dia que você está mais ocupado, você preenche mais horas com oração. E ele falou, o dia que eu estou mais ocupado é o dia que eu preciso ser mais efetivo. E essa efetividade do ministério nasce na oração, não tem outro caminho, né? A efetividade do ministério nasce na oração. E aí a gente tem aqui 2 exemplos para dar. Primeiro esse de Lutero, e o segundo, quando em Londres, Charles Spurgeon, ele tem lá o seu ministério de oração, né? Ele é o príncipe dos pregadores, e todo mundo quer conhecer. E aí quando vão uma vez visitar lá, né, o lugar onde ele pregava, a sua igreja onde ele pregava, conta-se que ele falou assim, eu vou te levar para conhecer as caldeiras da igreja, né? E a pessoa pensou que ela ia conhecer uma caldeira, né, que
podia produzir aquecimento, né? O calor, porque é um lugar frio, né? E quando ele leva essas pessoas a uma sala abaixo do púlpito, onde sempre, enquanto ele pregava, haviam intercessores em oração, Aleluia. pessoas em oração. Aleluia. Então, não existe implantação, desenvolvimento de igreja, a não ser pela oração. Essa é a nossa primeira agenda, a agenda da oração. E Hoje, se não passar nessa, bispo, não tem como passar nas demais. Às vezes as pessoas querem o segredo de uma igreja que avança, que cresce. Aí você chama ela para o segredo e ela fala assim, o que tem para hoje? Aí você fala, tem oração. Não, mas eu quero outras coisas. Não virão outras coisas se não tiver a base. a base da oração. Se nós observarmos o ministério de Jesus, ele começa no deserto e ele conclui na cruz. No deserto ele inicia com relacionamento, e na cruz ele conclui com relacionamento. Pai, está consumado. Iniciou com oração, concluiu com oração. A base de todo o ministério de Jesus foi oração. Após os milagres, certa feita eu li um livro, e nesse livro dizia o seguinte, muitos de nós, quando vemos grandes milagres acontecendo, depois dos cultos, nós marcamos um lugar para nos relacionarmos, para comermos. E Jesus, após a multiplicação dos pães e peixes, ele subiu ao monte para orar. Olha só. Essa é a diferença do ministério. É a busca por ministério, né? A oração é a chave. Quando a gente pensa nisso, né? Quando Paulo vai avançar o seu ministério, levar o seu ministério, pela primeira vez o evangelho vai ser pregado em terras europeias, né? Quando ele cruza a fronteira da Macedônia, saindo da Ásia, né? E passando a pregar na Europa. A Bíblia diz que ele procurou em Atos 16 um lugar de oração. Ele é levado lá por uma revelação, e ele procura um lugar de oração. Ou seja, como é que eu vou começar a igreja aqui? Como é que nós vamos iniciar a igreja aqui? E aí ele começa a igreja, justamente, fomos a um rio, onde imaginávamos haver um lugar de oração. Sim. Ou seja, é a oração que faz nascer. O que a gente tem hoje, e acho que é muito legal a gente estar estabelecendo isso nesse momento, é porque as pessoas elas estão procurando a estética e não a genética. Show. Né? A aparência e não a essência. Então, assim, ele assiste aqui talvez um podcast como esse, ou de tantas outras pessoas, porque você vai ter os segredos, você vai ter os princípios, você vai ter os macetes. E o que a gente quer aqui é justamente diferenciar isso. Nós estamos aqui para revelar os princípios do reino, e que implantam a igreja, não como negócio, não como meio de comunicação, mas como um organismo vivo e cheio do Espírito. Enquanto a gente está gravando aqui, né, as pessoas vão assistir isso ao longo do tempo, mas 2 dias atrás, né, na noite, né, anterior a essa, de anteontem, faleceu o David Yang Shu, Sim. que é o pastor da maior igreja do mundo, né, até então, na Coreia. E milhares e milhares de pastores viajaram do Brasil e de todas as partes do mundo para a Coreia para descobrir o que acontecia numa igreja que passa de 1 milhão de membros, em igrejas na Coreia que passam de 500 mil membros, 800 mil membros, uma única igreja local. São coisas assim fantásticas e inimagináveis no nosso meio. E as pessoas... Que pela manhã, né, bispo? Né, as que pessoas, logo pela manhã os carros se milhões, movimentando. a cidade é movimentada. E aí qual que é o grande segredo que você descobre lá, quando você vai ver por que a igreja coreana teve esse boom, por que a igreja coreana explodiu dessa maneira? E aí quando eles chegavam lá, tentando descobrir, deve ser os grupos familiares, deve ser o formato do culto, a estrutura da igreja, eles descobriam que a igreja coreana era uma igreja fundamentada na oração. A descrição é que eles oram como quem soca o ar, como diz o apóstolo Paulo. Eles têm montes, a montanha de oração. Ou seja, a oração é a chave. Então a gente já está colocando para vocês aí de casa, a primeira chave, você precisa estabelecer rotinas, ambientes de oração, e as pessoas precisam ver você orando, pastor. Elas precisam descobrir você orando, pastora. A oração é o segredo de transformação de um ministério. A implantação e o estabelecimento de igrejas se dá através da oração. Vamos lá.
Bom, já identificamos qual a primeira chamada, né? Qual que é a primeira chamada no estabelecer de uma igreja? Vocês tiveram a experiência de começar trabalhos, de pegar trabalhos pequenos, né, iniciais, e levá-los a ser uma igreja hoje consolidada, com ministérios. Conta para mim, aquele dia que você chegou assim, a igreja ainda não tinha nada. Lembra aquele dia que a igreja não tinha nada? Meu Deus. Que a igreja não tinha ninguém. E que você falou assim, ó, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a experiência daquele dia que você se viu mais sozinho e sem recurso no começo e que você falou, o que eu estou fazendo aqui? Quem começa? Nesse sentido, a gente tem algo bem semelhante. Ladies Porque first. Nesse sentido, a gente estava Ladies junto first. nesse começo. Bispo, tem alguns episódios, mas um dos, eu acredito, do mais marcante foi quando você me enviou para Mogi. Assim que você me enviou, tinha um grupo de obreiros de umas 15 pessoas e que já estavam lá. Então, eu acreditava nas pessoas que elas já estavam desejosas como nós, apaixonantes como nós. E eu tinha feito toda uma estatística da cidade, toda uma, né, vamos aqui, eu estava chegando, eles já estavam lá. Olha, mapas, hoje, gráficos. se você me falasse o que você faria hoje, meu Deus, eu faria tudo diferente. Mas olha a frustração. Chama esses obreiros para uma me conta reunião. a experiência. Vamos lá, essa pergunta eu faço daqui a pouco. Vamos embora. Um povo que já estava. Imaginei, poxa, a gente está aqui, é lógico que a gente quer crescer, quer avançar. Mostra um monte de gráfico, de estatística, algo que Deus tinha falado comigo. Vocês vão ter 153 grandes peixes, que vão se transformar em 300 valentes. Eu me recordo. Sabe disso? E vão ganhar 3.000 almas. Isso desde aquele dia. E eu chego com essa visão para um povo que estava lá, que já tinha corrido a lugares estrondosos, e foram estrondosos mesmo, que explodiram. Quando eu cheguei, todo mundo me olhando com aquela cara. Você quer o quê? Porque a gente não enxerga nada disso. Uau. Meu Deus. Então você está me dizendo que a experiência que ficou foi aquela de um dia em que você compartilhou uma visão e bateu no muro. Negada. Sabe o que eles me falaram? Nós não queremos crescer. Uau. Porque tudo que cresce desmorona. Meu Deus. Você me conhece. Você imagina eu saindo de uma reunião dessa, depois de tudo que a gente tinha feito, sabendo que Deus está na frente, que as coisas acontecem. Então vamos pontuar algumas coisas aqui, porque a ideia disso aqui é a gente ser didático e eu sinto que tem alguma coisa aí que o pessoal precisa pegar. Vamos lá, você compartilhou uma visão que bateu com um muro de frente. Um muro de frente. Então tem gente agora assistindo a gente que está passando por isso. Vai compartilhar a visão e ninguém vai sonhar. Bate no muro. Pá. E aí você já identificou uma outra coisa. Olha a frase deles, ó. Tudo que cresce desmorona. Mas só desmorona por quê? Porque não tem alicerce. Yes. Então as pessoas correram e se encantaram pelo que parecia a igreja. Ou seja, a gente compra. Sim. Gente, é muito fácil, hein? É muito fácil enganar vocês com luz e câmera. Estou falando para vocês aqui, ó. É muito fácil enganar vocês com luz e câmera. Se eu mandar abrir o zoom aqui, você vai falar assim, é sério que é num lugar assim que vocês estão gravando? Eu não acredito, tá tudo tão bonito, tão belo, tão arrumado. Não faz isso, tá? Não faz, mantém focado aqui. Mas o que eu estou te dizendo? É muito fácil se encantar. E aí as pessoas associam o que não é evangelho. E aí elas são, o que eu chamo, vocês já ouviram falar isso várias vezes para vocês, em reuniões de pastores, que é a questão da vacina. Que é muito em moda. Esses dias todo mundo está entendendo muito de vacina hoje em dia. Mas o que é uma vacina a grosso modo, tá?
a grosso modo. Uma vacina eu pego um vírus morto, modificado, parcial, eu inoculo ele na pessoa, né, esse vírus morto, esse vírus parcial, e eu crio na pessoa a resistência a esse vírus. O que acontece hoje com muita gente? Eles têm resistência ao evangelho, porque foi inoculado neles um evangelho parcial. Um evangelho meio morto. Sim. Fragmentos do evangelho foram inoculados nele. Então, quando a gente chega com o evangelho, o que a pessoa tem? Resistência. Ela se torna imune a isso. Então, olha essa frase que a pessoa falou para ela lá. Ó, tudo que cresce desmorona. Ou seja, a pessoa teve experiências negativas e ela associa isso ao evangelho e não à falta de base, de alicerce e de princípio. Mas vamos lá, daqui a pouco eu volto com você. Rafael, aquele dia que você falou, o que eu vim fazer aqui? Eu me lembro como se fosse hoje. Foi ontem. É verdade, foi ontem. Estou brincando. Pensando sobre isso, eu me lembro de algo que o senhor me ensinou. E na época nós estávamos implantando uma igreja num lugar muito carente. Uhum. Um ambiente, uma realidade muito difícil. E eu me lembro de uma frase, e aquela frase me marcou. O senhor disse assim, você vai para lá, mas você não é daquele lugar. E aí eu gerei algo no meu coração e eu entendi. Eu estou, mas não sou. Eu estou em um lugar, mas eu não sou desse lugar. E aí quando nós pegamos na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu estou naquele lugar, mas eu não sou daquele lugar. Eu estou lá para trabalhar naquele lugar, mas a minha função lá é para mudar aquela realidade. Eu não posso ser contaminado pela realidade, pelo contrário. Ou seja, você está levando uma outra cultura, não é aquela cultura que deveria dominar a sua mente, né? Era um lugar desafiador ali. E só para o pessoal pegar um pouco o contexto disso, né? O que a gente diz não é que você não se liga ao lugar, não é que você não se integra ao lugar. É porque existe uma cultura vigente, né? Existe uma cultura... ali é cemitério de pastor, o pastor que cai aqui, ó, você está indo lá para impactar o lugar e não para ser impactado por ele, para influenciar o lugar e não para ser influenciado por ele. Essa é uma chave pastoral. Ou seja, eu estou chegando, seja onde quer que você esteja chegando para implantar a igreja, você está levando uma cultura, você não vai ser influenciado por aquela cultura. A sua cultura impacta aquela cultura, toca aquela cultura. E esse é um desafio muito grande, que às vezes a gente chega no lugar, com certeza. É falar uma língua diferente, é viver um ambiente totalmente diferente. Né? Com certeza, porque na verdade nós somos embaixadores do reino, e os nossos princípios são pautados no reino. No reino. E quando nós chegamos em um lugar, os princípios que estão governando aquele lugar não são os princípios do reino. E é aqui que nós temos que ser, em primeiro lugar, relacionamento para com Deus, porque aí nós nos enchemos do reino para manifestar esse reino no lugar onde nós estamos. Transbordar nas pessoas. E aqui é o grande desafio de um pastor, é ser cheio do Espírito Santo para transbordar a presença do Espírito Santo no lugar onde você está. Porque ali são batalhas, são lutas. O que o Rafael de hoje falaria para aquele Rafael daquele dia? Qual seria a sua fala para o Rafael daquele dia? Meu Deus, o que eu falaria, o que eu diria para o Rafael daquela época? Priorize duas coisas. Primeiro, o relacionamento com Deus e segundo, o relacionamento com pessoas. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Uau, boa. As coisas são consequências. Legal. O que a Aurilene de hoje, aqui sentada nessa mesa, falaria para a Aurilene daquele dia? Para que ela investigasse a realidade de todos aqueles individualmente, porque não seriam contaminados como foram. O problema de um não seria o problema do outro, e seria mais fácil implantar uma visão falando, eu tenho um sonho. Primeiro, não era falar para ela, olha, eu quero que você tenha o meu sonho, mas era com que ela sonhasse. Então, você tinha uma boa semente, que era esse sonho, esse projeto, mas você não trabalhou a terra. O solo.
Era isso. Entendeu? A terra precisava ser arada. Porque um grande sonho não pode, ele não vai adiante se você não tiver um time. Sim, Então, às vezes a gente quer vender o time, o sonho, sem ter o time. isso. A gente quer criar o sonho sem criar o time. A gente quer inverter a ordem das coisas. Eu vou pôr um sonho e vou ter um time. Não. Reorganiza isso. Trabalhe um time para um sonho. E não, né? Tenha um time. E então vai vir um sonho. Às vezes você quer pôr o sonho para depois fazer o O time. bispo foi o que Jesus fez. Para Exatamente. escolher os 12, ele foi ali, ó. 1 a 1. A realidade de Pedro era diferente da realidade de Mateus, a realidade de Mateus era diferente da realidade de João. E você vê ele escolhendo as pessoas individualmente para depois trazer eles para o coletivo. Uau. Porque você vai colocando isso, né? E o chamado ele vai acontecendo. Outro dia um pastor, eu estava aconselhando um pastor de uma igreja, ele conversando comigo sobre algumas questões que ele queria implantar ministérios na igreja. E alguns ministérios, e muitas vezes o pastor se sente meio que obrigado, principalmente pela cultura de hoje, onde muitas igrejas com sucesso, né? Com sucesso, e um sucesso admirável, um sucesso saudável, né? A gente sempre coloca essas observações. Muitas igrejas com sucesso, elas trabalham com vários ministérios, com uma abrangência grande de ministérios. Eles penetram através de ministérios. Então, muitos pastores, com igrejas começando, igrejas iniciantes, eles querem ter ministérios. Então, eu não posso ter, eu tenho que ter uma igreja, um ministério de jovens, por exemplo. E aí ele cria um ministério de jovens sem ter uma equipe para trabalhar com jovens. Sim. Eu preciso ter um ministério de evangelização, ele cria um ministério de evangelização sem ele ter uma equipe para evangelização. Nós precisamos ter um ministério de oração, um ministério, seja lá ele qual for, e aí a pessoa cria o ministério sem que ele tenha pessoas para o ministério. Né? E eu estava tendo essa conversa com o pastor, eu falei, cara, você não é obrigado a ter todos os ministérios. Você precisa avançar em ministérios à medida que você tiver liderança para estes ministérios. Porque senão o que acontece é que o pastor, ele vai viver esse ambiente de vida trazendo tudo para ele. Eu crio um ministério de jovens, mas eu tenho liderança de jovens. O que vai acontecer? Sábado eu vou ter que estar lá para fazer o culto de jovens. Aí eu crio um ministério de ensino, mas eu não tenho ninguém para cuidar do ministério de ensino. O que eu vou fazer? No dia do culto de ensino eu vou ter que estar lá. Aí eu crio um ministério de evangelização, mas eu não tenho ninguém para liderar um ministério de evangelização. O que vai acontecer? Eu tenho que estar lá. E aí o pastor ele vai tomando aquelas funções administrativas, ele vai virando meio que no automático, e ele perde a profundidade. Então o que eu aconselhei? Né? O que eu falei para aquele pastor naquele dia? Desenvolva uma liderança de jovens, para você implantar seu ministério de jovens. E como é que eu desenvolveria essa liderança hoje? Né? Como é que eu faria nascer o ministério de jovens? Eu marcaria um culto eventual, não um culto regular. Eu marcaria um culto eventual. Sábado, dia tal, nós vamos ter o culto de jovens. Quem se anima a me ajudar? Vai aparecer 4 ou 5. Entregue esse culto eventual para esses 4 ou 5. Você vai descobrir 2 coisas. Quem quer e quem não quer, é a primeira. Sim. Porque dos 5, 3 vão engajar, 2 não. Né? E você vai descobrir uma segunda coisa. Quem tem espírito de liderança. Veio 5 voluntários, você entregou aquele culto eventual de jovens para esses 5. 3 engajam, 2 não engajam, e dos 3 que engajaram, 1 acaba se destacando. Você não nomeou ele líder, você não ou ungiu o líder, e isso é uma coisa que a gente já falou muitas vezes, né? Há muita gente que a igreja costumou ungir líder, e a igreja não unge líder, a igreja treina líder, quem unge é o Espírito Santo. Aleluia. Amém. E aí você teve lá um culto, se destacou. Eventualmente você marca outro culto.
Você já sabe que tem aqueles 3. Daqueles 3, você sabe que tem um que puxa a fila. Mas quando você marcar o próximo culto, vai vir mais uns 5, 6. Um pouco mais. Você já tem. Pode ser que aquele que liderou da primeira vez se confirme. Ou pode ser que um outro surja. Mas nessas ações pontuais e eventuais, você não nomeou ninguém líder. Você não estabeleceu uma estrutura ministerial ainda. Você está tendo ações pontuais, eventuais. Depois do 3º ou 4º, foi isso que eu falei com ele, você já vai ter um diagnóstico melhor e mais preciso. E aí sim você pode estabelecer, ó, fulano e fulano, vocês são os líderes de jovens e vão começar um ministério na igreja. Isso é importante, bispo, porque às vezes, quando a gente está começando, a gente acha que a pessoa vai ficar porque ela recebeu o título. E ela não fica pelo título. Os que nós menos demos condição, foi os que ficaram. Exatamente, porque é aquela coisa, a pessoa entende sua função. E às vezes a gente está confundindo função e título. Função com título. Então, às vezes as pessoas são... E Jesus falou muito sobre isso, né? Nos nossos estudos de liderança, as pessoas já acompanham faz tempo, Jesus desconstrói as posições, né? E ele estabelece o serviço como a afirmação da liderança. Como a afirmação da liderança. Vamos lá. Começamos o trabalho e aí é aquela coisa. Olhar para um salão e ver mais cadeira vazia do que cadeira ocupada. Uau. Como lidar com esse sentimento? Enquanto vocês vão falar, meu pessoal vai trazer uma água aqui para eles aqui, né? Poxa vida, hoje aqui esquecemos. Mas é bom para vocês verem que é de verdade, nada gravado, editado, tudo para valer aqui com a gente. Vamos lá. Mais cadeiras vazias do que cadeiras ocupadas. Qual é o sentimento? Qual é a resposta que a gente deve dar para isso? Bom, posso começar? Bora. Primeiro entendendo quem eu sou. Se eu entendo quem eu sou, eu entendo minha identidade. Se eu entendo a minha identidade, eu entendo que eu fui chamado, eu tenho uma paternidade sobre. Se eu estou nesse lugar é para cumprir um propósito. Pensando sobre isso, uma das lições que eu mais guardei no meu coração, e eu ensino até hoje isso para as pessoas que estão perto de mim, principalmente para o pregador: pregue para quem veio e não para quem não veio. Primeiro lugar. O mais importante numa igreja não são as cadeiras. Onde aprende essas coisas? Puxa, vou te dar um endereço, ó. Alfredo Batista Pisolato. 279, tá? Só para não confundir. Sim. Pregue para pessoas. Pregue para pessoas. O mais importante numa igreja não é som. O mais importante numa igreja não são cadeiras. O mais importante numa igreja não é uma estrutura de iluminação, porque quando você está começando, geralmente você não tem uma estrutura de som muito boa, você não tem uma estrutura de iluminação muito boa, e como algo pequeno se torna grande, quando você aprende a valorizar o que você tem e não o que você não tem. E o que eu tenho naquele momento são pessoas que eu tenho que amar, cuidar e manifestar o meu ministério. Porque quem é fiel sobre o pouco, o Senhor sempre coloca sobre o muito. Eu costumo dizer que o pouco é o passaporte para o muito. Isso aí. Quando você trabalha com as pessoas que você tem, Deus dá aquelas pessoas que você não tem. Uau, que bacana. E aí, pastor, como lidar com esse sentimento? Mais cadeiras vazias do que cadeiras ocupadas. O que sente naquela hora e como é que trabalha isso? Então, eu acredito que vai muito da visão que a pessoa começou. Porque se a pessoa... O porquê eu estou ali? Por quê? Porque eu quero ter uma grande igreja ou eu quero salvar vidas? Porque se você quer salvar vidas, se você vai orar por uma, se vem 10 para um culto. A gente teve muita experiência do culto à tarde. Quantos cultos da tarde foram tão valorosos em todos os sentidos, inclusive o financeiro? Eu tenho uma experiência dessa. No começo da igreja, você sabe que a igreja, ela não se mantinha. E eu sempre falei: Senhor, o Senhor me enviou, eu sou soldado do Senhor, e o Senhor não manda ninguém para a guerra
sem armamento. É. Então, se eu vim para cá, eu não sou prejuízo. Eu Uau. sou investimento. Naquele começo, Deus enviou uma pessoa, que você lembra dela, que era médica, e ela dizimava no culto da tarde. Ela só ia naquele culto. Ela desenvolveu os filhos, ela desenvolveu a família, porque os horários dela geralmente era à noite, então ela só tinha o culto da tarde. E ela falava, estou tão abençoada, saio daqui tão fervorosa. E ela me perguntou isso. A sua intensidade é a mesma de um culto de domingo à noite Isso aí. ou de uma quinta-feira à tarde? Quando a igreja avançou, essa pessoa mudou da cidade. Bispo, eu olho isso hoje como Deus falando, não são pessoas, sou eu. Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero. Então, olhar cadeiras vazias é desafiador? Lógico que é. Você prefere ver as cadeiras vazias neste lugar na pandemia ou cheia hoje? Mas aquilo não é a nossa motivação. Ver as cadeiras cheias não é o que nos motiva. Ver o que isso traz numa vida é a nossa motivação, é o cumprir o chamado. Então, existem esses dois olhares, de você olhar e falar assim, poxa, eu ainda preciso alcançar. Mas você tem esse olhar de falar assim, gratidão, porque se for uma vida, eu estou aqui para desenvolver o meu chamado. E é impossível você ter palavra e não nutrir uma pessoa. Então, depois da oração, o que eu classifico antes de qualquer estrutura é palavra. Se a igreja estiver saudável, naturalmente ela vai crescer. Tá, então a gente tem uma igreja hoje, e aí você colocando isso, eu me entrego para aquelas pessoas que estão ali. Eu entrego o que tenho, eu trabalho com o que tenho, porque às vezes essa é a frustração, é olhar a falta, é ser governado pelo que falta. É um grande desafio. E a resposta, né, está sempre no que tem, não no que não tem. Jesus não perguntou quantos pães estão faltando antes de multiplicar, ele perguntou quantos pães tem. O profeta não perguntou o que falta na sua casa, ele perguntou o que você tem em casa. Ou seja, a resposta sempre está no que se tem, não no que não tem. E esse é um grande desafio das pessoas, porque elas estão sempre olhando, né, lá para quem está lá em cima, eu acho que como inspiração vale, né, é muito importante, mas você precisa pensar no que você tem e trabalhar a partir do que você tem. Essa é uma chamada. Então, Jesus não multiplicou o pão que faltava, Jesus multiplicou o pão que tinha. O azeite que multiplicou não era o azeite que faltava, era o azeite que tinha. E é sempre assim que Deus vai fazendo com a gente, vai estruturando a gente. Bom, vocês falaram aí sobre pregação. Qual que é o papel da pregação, ou a importância da pregação no desenvolvimento de uma igreja que está sendo implantada, numa igreja que está em processo de crescimento? Como vocês se colocam nessa questão como pregadores e a importância da pregação? O que vocês veem nesse sentido para que a pessoa possa... Quem está ouvindo a gente agora é gente que quer ministério, né? Esse é muito específico. Sim. Essa nosso bate-papo aqui é muito específico, né? Então vamos lá, sobre pregação, o que vocês poderiam dizer aqui no desenvolvimento de igreja a meio de pregação? Vai lá, vocês ficam tímidos, solta aí. Passando. Bispo, a pregação ela tem que ser condizente com aquilo que você enxerga através da oração, né? Ela não pode ser uma moda. Está todo mundo pregando sobre isso, eu vou pregar também. Então não é uma Você escolha de sente uma temas agradáveis. Não, a internet vai te falar isso, né? Quem você está pastoreando? Eu não estou pastoreando Então a internet. nós estamos falando sobre nutrição. Eu acho que aí quando a gente fala sobre pregação, a ideia é você precisa pensar sobre nutrição. Sim. E aí é aquele papel que aí
talvez aqui a pastora possa falar com um pouco mais de autoridade, ou não, conhecendo bem ela. Olha, Eu acho que ela não tem... Bom, não sei. As intimidades vai deixando a gente assim, você sabe como é que é. Bom, mas vamos lá. Uma mãe vai pensar na nutrição da família, em como a família deve comer, né, se alimentar, né? Sim. É por isso que eu falei, porque aquilo ali é hambúrguer e coxinha. era, né? Eu não sei como é que tá Meu vivendo. Deus. É hambúrguer e coxinha. A Isso idade são chega. revelações, viu? A idade chega, gente, não tem jeito. Não, você olha essa cara aí, ó, dá uma filmada, Meu aí, ó. Deus. Dá uma filmada. Olha essa cara que você escova toda. Isso não pode ver um torresmo. A idade chega. Isso não pode, A conta Uma chega isso não pizza. pode ver também. cachorro quente. Não pode ser- Não, nunca fui, é terrível. O lanche da esquina, de Olha casa. aqui, vamos Lá lá. em casa sempre foi muita fritura. Não pode ver uma coxinha, coxinha daquela padaria, sabe? Meu Deus. Não pode ver, não pode ver. Eu não sei como é, mas tudo bem, vamos embora. O que eu falo? Às vezes a gente é tentado a levar a pregação para o que é legal, o que é cool, né? O que é cool. Né? E a gente tem que pensar como igreja que a pregação é O que precisa. nutrição. É a nutrição. Nutrição, uma nutrição balanceada, equilibrada. Então a pregação faz esse papel de nutrição. Como identificar o que a igreja precisa ouvir naqueles dias? Bispo, se você está nesse pastoreio, você conhece. Você O gabinete é uma fonte de inspiração? muito. O gabinete, a visita, a ajuda que alguém te pediu. Às vezes até fora da igreja, você vai numa reunião também que não tem nada a ver com a igreja, que você está falando de uma sociedade, e você viu que aquele negócio, tá entendendo o que eu estou te falando? Às vezes você vai para uma reunião e você ouve algo que está acontecendo na cidade, no meio que te colocaram, e Deus te leva lá para falar assim, você está ouvindo isso aqui? Você precisa nutrir minha igreja. E dali você sente a necessidade. Você está vendo isso aqui? Está crescendo. E nesse período de pastoreio, bispo, as pessoas sempre me falam assim, como nós vamos nutrir? Batendo? Se você falar o que está escrito, essa nutrição. Então a ela ênfase tem que ser as desenvolve. escrituras sempre. Essa é a escritura Prega sempre. a verdade que o falso desaparece. Uau, boa essa, boa essa. Uma mensagem que você sabe marcou seu ministério. Consegue lembrar? Pô, essa aqui criou um impacto no meu ministério. Saber quem eu sou em Deus. Essa aí foi uma mensagem. Porque eu não tive na minha infância, eu não tive uma estrutura familiar. Os meus pais, eles sempre me amaram muito, só que eu cresci em um lugar muito carente. Então eu não tive aquela estrutura familiar para crescer. Eu tive amor dos meus pais, mas faltou muita estrutura. E A aí forja da identidade. E aí onde que minha identidade foi forjada? Na igreja. Na igreja. Ouvindo a palavra. Então, uma das Nem conta a sua história de quando você chegou aqui, é melhor não, para manter a credibilidade. Essa parte vocês cortam. Como nós está? Ou vai falar para alguém que tem jeito. Tem que falar, com certeza. Não. Se a minha vida deu jeito, a sua dá. Fica tranquilo. Outro dia a gente fala, isso vai longe. Meu Deus. Mas tudo é pautado, tudo é baseado em 2 pontos. Primeiro é relacionamento com Deus. Tudo que nós estamos falando, isso que é o mais interessante, né? É o Espírito Santo conduzindo. Tudo é pautado em relacionamento. Mas eu também não poderia deixar de falar sobre pregação de um texto muito conhecido. Eu creio que o senhor conhece esse texto, ele é maravilhoso. Marcos 4,14. Isso é o que guia a gente. O que semeia, semeia a palavra. Então, se a primeira coisa é relacionamento, a segunda coisa é óbvio que ler um livro é muito importante, é óbvio que estudar, fazer um curso, uma faculdade é muito importante, só que a base é relacionamento com Deus. E aí todo lugar que você está, ali sempre o Senhor ele te dá uma direção, ele te instrui, como a pastora disse, numa reunião, em uma conversa, em um ambiente que você está, o Senhor ele ressalta algo ao seu coração, que é para alimentar, que é para instruir, que é para forjar, que é para capacitar quem está ouvindo. E eu vejo essa visão a gente precisa ter enquanto liderança. Estou falando em pastoreio não, bispo. Às vezes a gente vê o desenvolvimento de uma igreja muito fechado.
A pessoa vem para o ambiente da igreja e ela só vive o ambiente da igreja. E nós vemos Jesus em todos os âmbitos. Jesus estava com o fariseu, Jesus estava com o escriba, Jesus estava com a multidão. Jesus estava... A igreja é o fermento na massa. Essa é a grande questão. O único lugar que o sal não salga é dentro do saleiro. Sal concentrado no saleiro não salga nada. Fermento concentrado dentro da latinha não fermenta massa alguma. É preciso que o sal seja agregado à massa. É preciso que o fermento seja agregado à massa. Que uma vez misturado neles, ele provoca o efeito. Então essa é a ideia. A igreja precisa fermentar onde está. Ela precisa provocar o efeito onde está. E muitas vezes a gente usa essa expressão aqui na igreja, ela é bem cunhada aqui nos nossos treinamentos, que é a síndrome de sinagoga. Sim. Porque qual que era a ideia das sinagogas? A sinagoga era um lugar de leitura, um lugar de desenvolvimento do judaísmo, em que se ocupava apenas a nutrir, alimentar e falar sobre os judeus. Eles não tinham como objetivo principal alcançar outras pessoas. Podiam agregar outras pessoas? Podiam, né? Os prosélitos podiam vir. Mas ela estava ali para nutrir a sua própria comunidade, ou seja, ela se retroalimentava. A igreja, muitas vezes, sofre da síndrome da sinagoga. Ela se retroalimenta, ela cria um ambiente onde ela é bom para a comunidade apenas, aquela comunidade fechada. E a gente precisa expandir isso para que a igreja seja fermento no meio da massa. Então você pode ter uma igreja muito saudável, mas fechada e centrada em si, né? E você vai lá, é lindo, é maravilhoso, tudo equilibrado, tudo bom. Ela não é uma igreja ruim, mas ela não tem interferência, ela não é um fermento na massa à sua volta. Então isso é muito importante também nesse ponto que vocês entraram aí. Como a igreja pode se relacionar com o seu entorno, né? Como a igreja pode se relacionar com o seu entorno e qual a importância disso, de uma igreja aberta para se relacionar com o seu entorno? Servindo, né? Muitas vezes as pessoas têm a visão da igreja como tomadora. A igreja ela é doadora. Então, quando você se coloca ao dispor, né, do que aquilo que precisa, daquilo que você enxerga, muitas vezes você nem precisa receber o pedido. Você mesmo se colocar à disposição, a pessoa vai lembrar, olha, ali eu sei que eu tenho, ali eu sei, e se colocar à disposição, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Hoje, fazer daquele lugar um lugar de refúgio. Refúgio. Onde as pessoas sabem o que pode encontrar ali. E às vezes eu acho que é melhor isso, né, do que ser a igreja que concorda com tudo. Eu falo isso até da própria vida cristã. A pessoa na sua vida cristã, às vezes ela tenta ser aquela pessoa legal que todo mundo aceita. O crente que aceita tudo, que concorda com tudo, que não se posiciona em nada, ele evita atritos, é bem verdade. Ele é o cara legal, é bem verdade. Mas quando a pessoa precisar, não procura ele. Sim. Por quê? Porque quando a pessoa precisa, ela quer alguém que esteja tamanha convicção de fé e que esteja num espectro oposto ao dela, para que ela possa ir buscar. Então, muitas vezes, não, eu acho que se eu for o coleguinha, o amigo, nesse sentido, e não ter os meus posicionamentos claros, eu vou estar mais perto. Sim, você vai estar mais perto, mas você nunca vai ser a referência de socorro que essas pessoas vão ter. Elas precisam olhar para a igreja e continuar olhando para ela como uma entidade espiritual, sobrenatural, porque dia que o Espírito as incomodar, elas sabem onde correr. É isso aí. E sabem onde chegar. Mas aqui, avançando um pouquinho no que a gente está falando hoje, aqui no nosso bate-papo, eu tenho o privilégio de pastorear vocês há muitos anos e de trabalhar com vocês, tendo vocês como igrejas afiliadas, igrejas, né, conectadas ao nosso
ministério. Eu sei que quando a gente é enviado para o campo, e eu já passei por isso lá atrás, a gente é enviado para o campo, a gente tem os nossos dias de solidão. E existem aquelas coisas que ninguém é com a gente. Né? Que ninguém é com a gente. E eu acredito que até por uma providência divina. Às vezes eu acho que o Senhor mesmo nos isola de todos. Porque a gente tem aquele momento de solidão. Naquela hora, né? Naquela hora que você está lá na igreja, é um pastor, é uma pastora, liderando, com desafios, cobranças de todos os lados. Quando que é aquele momento solitário, o impacto que ele tem na alma do pastor? O que vocês podem dividir um pouco aí com a gente aqui? Bom, começa. Vamos lá. Esse momento onde o pastor ele sente essa solidão, muitas vezes ele não está só. Sim. Mas às vezes ele se sente só. E é como o Senhor acabou de dizer mesmo. É o Senhor que muitas vezes permite isso para tratar quem nós somos. E é um momento onde o Senhor ele permite esse isolamento para tratar a nossa identidade na presença dele. Aí você passa a ser o centro do assunto. E o problema de muitas pessoas quando passa por isso é que ele quer colocar outro no centro. Sim. Não, é porque ninguém me ajudou. Não, é porque ninguém está aqui comigo. Ele se vitimiza, né? Sim. E aí, quando você está falando o que você está falando, a gente se coloca como centro. Aqui não, é para você que eu estou olhando. Sou eu. Eu que preciso ser tratado. Eu que preciso ser inspirado, né? Um dos remédios, né, uma das soluções para tratar esse conflito dentro de si é entender que quem te chamou garante a chamada. Uau. Quem te enviou garante o envio. Glória a Deus. Se ele te colocou no campo, ele é Senhor, ele é Deus e ele sabe o que faz. E aí nós temos que confiar na chamada. Eu posso não ter o melhor som, a melhor estrutura, eu posso, conforme o que eu acho ser. Mas hoje está melhorzinho já, né? O que é isso? Ah, não está tão. Não, hoje está bem. Eu estou falando de um passado. Lá, pastora. De um passado. E aí, aquele momento você está só lá e que tem gente à sua volta, você tem pessoas que te apoiam, mas que Deus te coloca naquele canto. E aí é você e Deus só. Ou você entende que Deus ele está te moendo para tirar o melhor, ou você vai se sentir o maracujá de gaveta, deixar de lado. E essa é a fase. Ou você avança, ou você retrocede. Porque você não tem ninguém e você tem que entender que é ali. É o Senhor, é como Jesus no Getsemane. Ele chamou gente. Ele queria. É o extrato. Ali vai sair o extrato de dentro, né? Eu quero saber se ali daqui foi o primeiro você pode avançar. Eu vejo Deus olhando. Jesus ali sangrou no particular. Antes de sangrar em público, ele sangrou no particular. Antes de sangrar para todo mundo ver, ele sangrou sem ninguém ver. Né? Isso mesmo. E essa é a nossa entrega. Muitas vezes as pessoas estão ocupadas. O que vão ver do nosso sacrifício no altar, onde todo mundo vê, onde todo mundo assiste. Mas isso não acontece quando você não tem a sua entrega particular. Sim. Bispo, e assim, fora isso, eu vejo muito na vida de Pedro também. Pedro se sentia preparado para tudo. Eu vejo que a gente vai andando nessa trajetória e a gente acha que a gente está preparado. E é nessa hora que a gente vê o choro amargo de Pedro, onde a realidade vem mesmo. Impacta ele, né? Bate Eu não consegui. forte. Eu neguei. E aí? E aí o Senhor não deixa. Ele te chama pelo nome. Ele fala, eu estou te esperando. E é nessa confiança.
mas só quem passa e só quem se permite passar. Porque tem gente que também não se permite, né? Aí ela não entende que esse momento de silêncio é ela e Deus, e ela sai falando para todo mundo, né? Aí vira murmuração. Porque muitas vezes esse trabalhar de Deus são das nossas chateações. Sim. São de coisas que a gente deseja e é o não de Deus. E ele falando, sou eu, sou eu. Eu vejo muito isso na chamada de Moisés. Moisés falando assim, ó, basta, agora vai. Estava na 4ª praga ainda. E ali a prova, vamos ver, Moisés. Basta? Ou eu que dou um basta? Tá, aí a partir disso, ok, a gente tem um momento da solidão, mas ali o texto de Provérbios 18 vai dizer o seguinte: o homem que se isola, ele busca sua própria sabedoria, né? Ele se isola, ele comete ali a loucura de buscar a sua própria sabedoria. E aí, Provérbios 18, o último versículo, vai dizer: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, né? Então ele coloca diametralmente oposto, né? O primeiro dizendo que o cara que se isola comete uma loucura e que quem tem amizades, quem desenvolve relacionamentos, ele faz bem, tá de parabéns, né? O texto diz. E aí, existem muitas igrejas, chamadas igrejas independentes, igrejas que estão sozinhas, isoladas, onde o pastor não tem nenhuma referência, nenhuma mentoria, ou até uma palavra que às vezes é tão discutida, que é a cobertura, né? Que é alguém que te dá uma cobertura, que é alguém que te dá um apoio. Como isso é para vocês, né? O fato de você dirige uma igreja local, mas vocês têm uma referência ministerial, uma cobertura ministerial que sobre vocês está. Como é viver e conviver com isso, né? No dia a dia. E qual a importância disso para a pessoa que talvez aqui agora sozinho, ele não tem um mentor, não tem alguém para recorrer. O que isso interfere na vida de vocês? Para mim é essencial. Tanto por aquilo que a gente vive, como aquilo que também chega até nós. A experiência de alguém que já caminhou mais do que você é maravilhoso. Alguém que sente essa chamada de falar assim, se a pessoa me procurou, é porque eu sou Moisés, não conseguiu resolver. E aí eu vejo pessoas que não têm isso, bispo, fazendo coisas absurdas, porque daí ela vai agir por ela. E aí não consulta nem conselheiros, né? nem aquilo que está ali à sua volta. E a gente vê na palavra, principalmente na igreja primitiva, a gente vai ver os apóstolos se reunindo em Jerusalém. Os mestres iam para Jerusalém. O encontro era Jerusalém. Então sempre teve uma base, apesar de ter as outras igrejas. Jerusalém sempre foi uma base. Então isso é essencial. Nesse momento tem que procurar. A questão é quem procurar. Porque às vezes a gente acha que é de confiança, não é, né? Às vezes a gente... e eu falo isso porque a gente atende muitos pastores frustrados, que se decepcionaram, que abriram o coração. Nesse momento de solidão, é lógico que você tem que ter alguém de confiança para você botar para fora, né? Confessa. Mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas vão se aconselhar e aí depois aquilo que era tão delicado fica pior ainda, porque não foi um segredo, não foi algo ali que a pessoa pôde receber algo em troca. E aí, é difícil falar isso, bispo, mas eu sei que aqueles que nos assistem também vão entender. Vira um troféu na mão da pessoa. Eu sei de algo. O Rafael me contou algo. E não foi para isso que Deus nos chamou. Tá, mas aí, né, a gente tem duas coisas aí, né? Você falando. A primeira é
É claro que a gente tem que procurar uma referência que seja positiva, que seja, né, um bom conselheiro, isso tem um papel muito importante. Aí você já abre uma outra coisa que talvez a gente seria Sim. mais para um assunto pastoral, que é a questão da confidencialidade, né, do temor pastoral. Eu prefiro ficar desse lado aqui agora que a gente está falando sobre ministério, Essencial. sobre a importância, né, de você ter uma instrução, de você ter um conselheiro, de uma igreja não estar caminhando sozinha nesse momento de implantação e desenvolvimento. O que representou para vocês, né, ter um lugar aonde recorrer? Né? O que representou para vocês ter um lugar aonde recorrer e qual a importância disso? Sim, sim. Algumas coisas nós podemos pensar sobre isso. Quando nós falamos muito de sucesso, nós não podemos entender que sucesso significa solidão. Porque é bem verdade que muitas vezes, ou algumas vezes, teremos que caminhar sozinhos. Só que tem um detalhe, sucesso sem relacionamento não é sucesso. Todo pastor precisa de um pastor. E aí a pergunta que eu me faço é, eu iniciei um ministério, eu abri uma igreja, eu estou 10 anos nessa caminhada cristã, mas espera aí, cadê as minhas referências de quando eu não era um pastor e uma ovelha? Será que eu não me perdi no meio do caminho, onde eu comecei a conquistar muito coisas e perder pessoas? Cadê a minha referência de paternidade? Cadê o meu pastor? Nós temos que... certa feita eu estava numa avenida muito importante aqui do nosso país, e eu estava num momento muito decisivo na minha vida. Eu ainda não estava com tempo integral no ministério pastoral. E aí o Espírito Santo pegou e disse assim, Rafael, olha ao seu redor. E aí tinham muitos prédios bonitos, prédios, a maioria deles espelhados, só que naquele momento não tinha quase que ninguém no meio da rua. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu te dou tudo, é tudo seu. E aí eu olhei assim a grandeza da construção, né? E naquele momento o que ressoou no meu coração foi, do que adianta conquistar todas essas coisas se você não ter pessoas ao seu lado? E aí a partir daquele dia eu entendi que a verdadeira conquista, o verdadeiro sucesso é ter boas pessoas ao seu lado, para que quando você conquiste coisas grandes, você tenha com quem desfrutar dessas conquistas. Se hoje nós fôssemos comemorar uma vitória aqui, puxa, eu conquistei algo extraordinário. Com quem que nós comeríamos uma pizza hoje? Com pessoas que nós conhecemos há 2, 3 meses? Há 1 ano? Ou com pessoas que nós conhecemos há pelo menos uma década? Caminhou a vida, né? Hoje eu posso dizer com muito orgulho, e eu tenho uma pergunta muito especial para ti. Hoje eu posso dizer com muito orgulho, no sentido, no lado saudável, que eu tenho relacionamentos que fazem mais de 1 década, quase 2 décadas já, que são minhas referências espirituais. E hoje eu estou sentado com 2 delas aqui. E eu me sinto muito feliz por isso. Eu posso te dizer que relacionamento é uma proteção que Deus estabelece para te fazer conquistar de forma saudável. Vale a pena caminhar junto. É bem verdade que de vez em quando não é tão fácil. Não, essa era a minha pergunta, que viria na sequência. Ok, o fato de vocês terem uma igreja, um pastor, uma liderança que dá a vocês respaldo, cobertura, né, nesse sentido, é claro que ajuda em muitas coisas. Sim. Mas existe aquele dia que caminhar junto significa também abrir mão um pouco da nossa vontade. Com certeza. E é claro que abrir mão da nossa vontade é um custo. Mas a minha pergunta é, vale esse custo? Para caminhar com pessoas? Com certeza. Vale. Tem 2 frases do bispo que durante a trajetória a gente vai digerindo ela, né? Uma sempre foi quando ele disse que ele precisava de pessoas, mas não dependia delas, né? E para quem ouve isso a primeira vez é um choque, né? É como se estivesse menosprezando tudo aquilo. Na caminhada a gente vai entendendo o que é isso, né? Porque existem pastores que ficam dependentes. Eu dependo de pessoas. Não, você depende de Deus e você precisa de pessoas, né?
Então, durante a caminhada, isso foi a cada dia mais presente na minha vida, né? A gente vai entendendo as falas. E a outra é, sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Aí você fala, esse longe demora. E é essa construção mesmo, né? Principalmente alguém que me conhece, que é no 220, né? Meu, vai para ontem, vamos. Mas você tem que caminhar com as pessoas. Mas junto nós vamos mais longe. É mais saudável. Porque é crescer e alicerçar. Porque se você cresce e cria base, o teu andar de baixo virou uma base, você não tem pra onde cair, né? Você vai, por mais que você subiu, você sempre tem um piso sólido abaixo de você. E essa estrutura, né, ela é mais pesada de construir, mais lenta de construir. Cavar na areia é mais rápido, cavar na rocha é mais demorado. Cavar na areia é mais leve, cavar na rocha é mais pesado. Mas cavar na areia é incerto. Cavar na rocha é certeza, é seguro. Então, quando a pessoa se encanta com alguma coisa rápido demais, e ela perde ela perde esses valores que são a base, a referência, que tem sustentado a igreja e o evangelho até aqui. Esse é o grande desafio da nossa caminhada. E aí, uma vez que a gente está lá, assumi uma igreja, estou caminhando com pessoas, preciso evoluir minha liderança. Um conselho para quem precisa desenvolver sua liderança local. Um conselho. Quem vai primeiro? Vai eu? Vamos então. Como desenvolver uma liderança de forma saudável? Entendendo que pessoas não são máquinas. Pessoas têm sentimento. Boa. É a questão do inter e do intra. Interpessoal e intrapessoal. Toda vez que eu vou desenvolver alguém, que nós temos que pensar sobre isso, nós entendemos que não são máquinas que você dá uma ordem, que você manda, mas é na cultura da generosidade, é na disposição de servir, é sentar à mesa, é conversar, é entender o momento da pessoa, porque todo propósito tem um tempo, e todo tempo tem um processo. Tá, vale a pena retardar o avanço do todo por causa de um? Na verdade, não é retardar, é estruturar. Não é atrasar, é preparar para ir mais longe. Quando eu entendo que o meu parece clichê, né? Não, mas é ok, uma verdade. mas você quebra o ritmo. Talvez você não teria o resultado numérico, o resultado de expansão que você teria se você precisar parar ali para atender um. Mas aí eu tenho que entender o tempo. É o para hoje, é um dia ou é uma vida? Porque se é um dia, vale a pena caminhar sozinho. Agora, se é uma vida, vale a pena caminhar junto. E para caminhar junto tem que ter desenvolvimento, para caminhar junto tem que suportar-vos, para caminhar junto... Se a gente está pensando, e por que eu fiz essa pergunta provocativa? Se a gente está pensando para um ministério de longo prazo ou não? Sim. Então, faz muito parte da nossa visão, né? A gente sempre soube que a gente seria uma organização, mas Deus nos deu a essência do organismo. Então, nessa visão que foi embutida em nós, a vida que está em nós vai ser gerada na vida, que muitas vezes não tem. Então, é a reprodução da célula. Se a gente acreditar que aquilo que está em nós vai ser reproduzido no outro, hoje você vai até retardar esse tempo. Mas lá na frente você vai ganhar. Mas isso, no dia a dia, é muito essa sensibilidade do pastor. Vai ter gente que você vai ficar ali batendo, e você vai falar, meu Deus, não vai. A pessoa, ela não quer.
Então, hoje vai muito dessa visão. Daquilo que a gente já viveu junto, eu vejo. Teve hora que eu falava assim, meu Deus, o bispo não desiste dessa pessoa, Senhor amado, só ele que não desiste dessa pessoa, e está ali. E em outras horas, ele largava a mão que eu falava, meu Deus, mas largou assim tão fácil. É muito dessa sensibilidade, maturidade. Porque tem gente que é empecilho, não é, bispo? Existem pessoas, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Aí, está a resposta. Está escrito isso, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. E quando é um problema de identificação, acho que todas as limitações podem ser superadas, vencidas, né? Mas é a questão da identidade. Se não é, não é. E às vezes a pessoa ela só tem uma fraqueza, ela tem uma limitação. E aí é uma outra questão a gente tratar. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né, a cada dia para poder desenvolver. A gente tem vivido um tempo, e a média das igrejas, né, por todo o Brasil, e a gente acaba muitas vezes querendo fazer aquela leitura da mega igreja, né? A mega igreja. Então hoje, tá, eu pastorei uma igreja com números acima da média, né? E por que eu decidi trazer vocês aqui hoje, nesse bate-papo? Eu podia colocar aqui sentado pastores, amigos meus, que também pastoreiam milhares e milhares e milhares de pessoas. Vocês pastoreiam algumas centenas de pessoas, é diferente, né? Então, eu estou aqui do meu lado, pastoreio milhares de pessoas, né? Alguns milhares de pessoas, e vocês pastoreiam algumas centenas de pessoas. Porque a grande maioria dos pastores, eles vivem no ambiente das centenas, né? A grande maioria da igreja já vai estar ali entre 100 e 200 membros, né? Vocês estão um pouquinho à frente ali, né? Ali na casa dos 300, 400, mas a maioria dos pastores vai estar ali sempre entre 100 e 200. É uma realidade da igreja brasileira, uma realidade da igreja brasileira, nessa condição. Vocês estão talvez um nível acima da maioria, né? Um nível acima da maioria, que é ali entre 100 e 200, um patamar acima. Mas isso traz para vocês, né? Vocês são aqueles que têm os 2 talentos. Tem que ter 5, tem que ter 2, tem que ter 1, né? E aí é a questão de manter a referência, né? De manter sempre a referência. Não se iludir com os grandes números, manter o pé no chão com a sua realidade, trabalhar com o que tem, né? Para manter uma igreja saudável, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que desenvolve seus ministérios locais, né? E esse é um desafio do dia a dia do pastor, para provocar crescimento. Para provocar crescimento. E aí, às vezes, a gente está atrás de uma fórmula de crescimento, né? Uma fórmula de crescimento. Sendo que o crescimento não é nosso. A Bíblia diz, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, nós estamos procurando a estratégia do crescimento quando deveríamos estar procurando o plantar e o regar. Ou seja, nosso papel é cultivar. Sim. O de Deus é fazer crescer. Nós nos dedicamos ao cultivo. É isso. E Deus dará o crescimento. O que eu vejo é muita gente buscando o crescimento sem o cultivo. Então, o crescimento é o resultado do cultivo. Sim. Então, nosso papel é o papel do cultivo. O crescimento é um resultado que vem. Então, muitas pessoas estão sendo orientadas pelo crescimento quando deveriam estar focadas no cultivo. Cultive a sua igreja, pastor. Cultive o seu ministério. Cultive a sua liderança. Sim. Qual que é o segredo da liderança?
é quem não busca liderar, quem busca contribuir. É isso Quem são os melhores líderes dentro da igreja? Não é quem busca ser líder, é quem se apresenta para contribuir. Quem é o melhor líder nos voluntários? Não é o que busca dizer, eu vou sair da posição de voluntário e vou ser líder de voluntário. É o voluntário que mais contribui. Isso aí. Entende? É o voluntário que mais contribui que se torna um grande líder. Então, qual é o pastor que cresce? É o pastor que não está pensando no crescimento, mas no cultivo. Quem planta e rega, planta e rega, planta e rega. E Deus vai respondendo isso com crescimento. Deus vai respondendo isso com crescimento. Então é uma fórmula. Plantar mais regar igual a crescimento. Então Deus é responsável pela resposta de crescimento. E aí a gente tem os dois outros fatores da equação aqui. Os dois outros fatores da conta, que é o plantar e regar. Deus continua derramando o crescimento. O crescimento está derramado sobre a terra, porque essa é a ação de Deus. Agora, por que esse crescimento não acontece? Porque em alguns lugares as pessoas estão pensando no crescimento quando deveriam pensar no plantar e no regar. E essa é a chave para dar esse salto, talvez para os pastores que estão agora me acompanhando, que estão um degrau abaixo de vocês, um degrau igual de vocês, ou alguém que esteja acima, que nessa hora está enfrentando um desafio ministerial, um problema no ministério, para poder crescer. Então, para você que está acompanhando a gente tem sempre aqui na mesa algum conteúdo para ajudar você no seu ministério, para compartilhar no seu ministério valores e riquezas do reino de Deus. Você pode depois entrar em contato com a gente está aqui para servir você e eu tenho certeza que sua vida vai ser ricamente abençoada. Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Vamos lá para a gente já começar a preparar o nosso final aqui? Nessa implantação de igreja, bispo, daquilo que você direcionou no começo e hoje, o que você vê de diferente, o que você faz ou faria, né, diferente do que foi no começo e o que é feito hoje? Eu acho que as dinâmicas sociais mudaram bastante. Elas vinham sendo aceleradas nos últimos anos e a pandemia as acelerou ainda muito mais. Então a gente precisa adequar o fluxo da igreja, o movimento da igreja, às dinâmicas sociais de hoje. Então a gente mantém os mesmos princípios, mas a gente ajustar o fluxo, o funcionar da igreja mais próximo das dinâmicas sociais de hoje que mudaram bastante. Então é sempre fazer uma leitura da sociedade à sua volta em muitos aspectos, né? Por exemplo, a gente foi moldando algumas coisas que nos permitiu perceber, por exemplo, alguns ajustes aqui da igreja foram em virtude do tempo que as pessoas passavam no trânsito ao longo da semana. Vocês devem lembrar de reuniões que a gente fez tratando disso. A média de tempo, como ela foi se estendendo em algumas situações, isso também nos exigiu mudanças e adequações dentro da igreja para que a gente pudesse atender esse fluxo das pessoas, a dinâmica social. Estou dando um exemplo. O tempo de trânsito, que a média de deslocamento das pessoas de casa para o trabalho Sim. e do trabalho para casa, fez a gente tomar decisões na igreja. Então é estar atento ao ambiente social e às novas, né, posturas, as novas dinâmicas sociais. Eu acho que isso muda bastante para a gente. Sim. Eu tenho 3 perguntas. Começar com uma. Vamos pela primeira. Hoje nós temos muitos pastores e líderes nos assistindo. Uhum. Uma pergunta muito importante para eles. Como estabelecer uma visão ministerial? Eu acho que você encarna a visão. Você encarna a visão. Então, o líder precisa encarnar a visão. Porque a maneira como você vive ecoa muito forte na vida das pessoas. Então, primeiro você encarna ela, depois você verbaliza ela. E a visão ela deve ser clara, escrita, tem que dar para escrever. Clara, tem que dar para entender. E ensinável, tem que dar para compartilhar. Então a visão ela tem que passar por isso.
escrever, entender, compartilhar. Escrita clara e ensinável. Você precisa trazer isso. Mas primeiro você tem que encarnar. Perfeito. Posso fazer a segunda? Vai, vai. Como, e aqui é um conselho para os pastores das igrejas filhas, como equilibrar identidade pastoral sem afetar a visão ministerial? Eu percebo o seguinte, o que a gente trata como parâmetros, e aí eu sou bem tranquilo em dizer isso, eu não estou lá pegando no pé de todo mundo todo dia, e se vocês não me acionar, eu também não vou lá perturbar, né? Vejo muito isso. A gente estabeleceu uma avenida com parâmetros, isso é tolerância. Então você sabe que você tem uma tolerância para andar que nos mantém, ou seja, eu posso esticar um pouquinho mais para a direita, apesar de direita e esquerda não ser a melhor exemplo hoje, no ambiente que o Brasil está, mas entendam-me bem, tá? Eu posso esticar um pouco para a esquerda, eu posso esticar um pouco para a direita. E até onde vai essa tolerância? Até o momento em que eu não vou ferir a unidade do todo. Então, até onde você pode ir com a sua personalidade, até onde eu posso ir com a minha personalidade, e até onde ela pode ir, é como se nós estivéssemos aqui com uma corda que nos ligasse os três. Eu posso esticar essa corda até o ponto em que eu não desequilibre vocês dois. E você pode esticar essa corda a tal ponto até que não desequilibre nós dois. Ou seja, até onde a identidade pessoal pode ir sem ferir o todo ministerial. Enquanto a minha identidade pessoal, ela mantém o equilíbrio com o todo. Porque senão você vai viver sozinho. E é sempre o solitário da manada que é a presa do predador. Isso aí. É sempre o solitário da manada que é a presa do predador. Então, assim, ó, eu posso andar mais rápido, eu vou andar até o limite da minha velocidade para não romper com quem anda mais devagar, para não quebrar a nossa linha. Eu posso pender um pouco para a direita, outro pode pender um pouco para a esquerda, mas eu tenho que, se eu quero fazer parte do todo, então é manter esse equilíbrio. Então, a identidade pessoal, ela deve ser preservada, investida, valorizada, mas você deve ter isso também. Ela precisa estar no limite de que me mantém integrado ao todo. Assim todo mundo é feliz. Sim. Maturidade e equilíbrio. Perfeito. Posso perguntar a terceira? Então vamos lá. Vamos lá. Vocês pegaram agora, virou. Agora o podcast é do Rafa. Agora a mesa virou. A mesa do Rafa. A mesa com Rafa França. Vamos lá. Vamos lá. Terceira. É indiscutível que o senhor tem um ministério pastoral muito sólido, tem uma vida ministerial de grande êxito, e isso serve como inspiração não só para nós, mas para muitos e muitos e muitos pastores aí afora. E aí uma pergunta que eu me faço porque ainda eu sou um bebê na fé, estou caminhando ainda comparado com... eu não queria expor, mas o que ele tem de ministério eu quase que tenho de idade. Eu não podia perder essa oportunidade. Mas vamos lá. Como se manter motivado e inspirado por mais de 2 décadas? Já vai um pouquinho mais de 2 décadas e meia. Uau! Mantenha o propósito sempre claro diante dos seus olhos. Show. A minha motivação é a visão. A minha paixão é o objetivo. Então, assim, uma vez meu filho me perguntou assim para mim, falou, pai, por que o senhor sempre acorda animado? E eu acordo mesmo animado. Acordo muito animado, sou muito bem disposto, bem humorado, tal, assim, eu tenho isso. Eu acordo, meu dia começa legal. Porque eu tenho propósito. Eu tenho propósito. E o apóstolo Paulo,
ele disse assim, ó, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. E aí, é exegese, tá? Pode entrar no nosso curso de pregadores, né? Nosso curso de pregação, imersão para pregadores, você vai aprender algumas coisas sobre isso. Filipenses capítulo de número 3 é mal interpretado. Leia o capítulo todo. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo não está dizendo esquecer coisa ruim. Paulo Exatamente. não está dizendo de esquecer coisas ruins. Porque aí a gente, eu vou esquecer das minhas tragédias. E aí vira cura interior, né? Porque eu vou esquecer das minhas tragédias, vou esquecer das minhas dores, vou prosseguir para as coisas que para trás ficam. Não, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo assim, eu vou esquecer o meu mestrado e o meu doutorado. Pode ler lá no texto, está escrito. Isso aí. Eu vou esquecer os meus títulos e honrarias. Eu vou esquecer os meus sucessos e destaques. Está no texto. Sim. Ele vai listando sua formação, sua posição, seu histórico. Ele vai listando, e aí ele diz assim, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu já conquistei. Eu já venci. Eu não estou apoiado na conquista de ontem. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação. Então nós estamos falando de chamada, de vocação, né? Nós estamos falando de ir adiante, ir além. Então não dormir sobre a glória de ontem. Glória a Deus. E é buscar a chamada, a voz, a vocação. O que a gente precisa ter em mente é a palavra vocação. A palavra vocação, ela vem do latim, que é vocare. E o intuito, né, o entorno da palavra vocare no latim, é uma voz que chama. A vocação, ela não procede de você, é a voz de Deus que continua te chamando. Então, eu não sou um simpatizante do Evangelho, eu sou um vocacionado. Amém. Onde é que estão os desanimados, os desencorajados, os que perderam o senso? E eu não estou falando de vida perfeita, não. Eu estou falando de gente que continua, por quê? Porque é um vocacionado, eu sou um vocacionado. Deus me chamou, a voz do Eterno me chamou. Então não dá para eu olhar e dizer assim, puxa, eu construí um templo que as pessoas admiram pelo Brasil. Onde eu chego, a foto da igreja chegou primeiro. E aí as pessoas imaginam que talvez um templo bonito seja uma motivação. Um equipamento de primeiro mundo seja uma motivação. As honrarias, quando eu viajo, sejam uma motivação. Não são. É uma voz que chamou e continua viva. Glória a Deus. Vocação. Nós precisamos de vocacionados. Glória a Deus. Amém. Precisamos de vocacionados. Para a glória de Deus. Fechamos? Fechado. Que maravilha. Obrigado, pastora. Eu que agradeço. Uma consideração final, pessoal que está aí acompanhando a gente agora. Que alegria, né? Por muitas vezes a gente vê conteúdos como esse, sempre baseado em algum texto, né, específico, vamos estudar isso. E eu tenho ficado muito feliz de ver o povo comentando de coisas que são bem didáticas e que faz parte, né, do dia a dia, chegar até elas. Então, que a cada dia, cada um de nós venhamos aproveitar cada conteúdo, cada mesa, para nos alimentarmos e nos nutrirmos. Obrigado. Show. E aí? Só agradecer, Bispão, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E aqui o pão é fresco, vem que tem. Que bom. Gente querida, é uma alegria, um privilégio a gente poder dividir esse tempo com vocês aqui na mesa.
Mande para nós sugestões de pauta, se você gostaria de ter alguma área ministerial, algum desafio na implantação de igreja ou ministério da igreja, para que a gente pudesse trazer pessoas aqui que possam colaborar e compartilhar com você, vai ser muito importante. Esse conteúdo parece importante para alguém que você conhece? Eu vou te pedir para ser um missionário conosco. Envia para alguém. Esse conteúdo foi importante para você? Por favor, dá o seu joinha. Você não sabe como esse joinha seu é precioso, valioso, e ele ajuda a gente. Compartilha, comenta, se inscreve no canal para que você possa ser alcançado por estes e outros materiais que a gente tem produzido para servir a Igreja de Jesus. Esse foi mais uma mesa. Meu privilégio é dividir com vocês aquilo de bom que Deus tem feito conosco através da sua palavra. Forte abraço e até o próximo.